a respeito dos acontecimentos que antecedem o fim. Ó Deus, nós mesmos temos testemunhado e visto tudo isso se tornar verdade. Deus, tem misericórdia de nós, abençoa-nos nesse momento onde vamos ponderar sobre essas palavras de Cristo e ver as suas implicações para a nossa vida como cristãos. Que o Senhor possa, ó Deus, amadurecer a nossa fé, fortalecer o nosso conhecimento, a nossa esperança, caminhar, ó Deus, como Cristo aqui nos adverte, com perseverança até o fim. Abençoa o teu servo que fala contigo, Pai, quem é suficiente para estas coisas. Dá-nos, ó Deus, teu Espírito, para que a tua palavra, ó Deus, seja transmitida com fidelidade para a nossa edificação. Assim oramos, suplicando o teu favor, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. Nas últimas 2 semanas, nós meditamos ou ponderamos sobre aspectos introdutórios a este sermão. É um sermão, o último grande sermão do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, antes da sua crucificação. É um sermão notório pela sua dificuldade de interpretação. O contexto do sermão, os irmãos leram, acompanharam, viram. Há um contexto maior, um contexto menor, eu não irei recapitular tudo aqui para ganhar tempo, mas diz respeito à predição que Cristo trouxe a respeito da destruição do templo, onde ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e a pergunta que os discípulos fizeram com respeito a esta predição. Perguntaram a Cristo, primeiro, quando estas coisas hão de acontecer e quais os sinais da vinda de Cristo e da consumação dos séculos. O que nós entendemos é uma outra expressão para o fim do mundo como nós o conhecemos. Apenas uma breve recapitulação. Os discípulos, nós entendemos aqui que ao perguntarem isso, entendiam que estes acontecimentos eram um e o mesmo. Quando o templo fosse destruído, significa que chegou o fim. Na cabeça do judeu não havia a possibilidade deles conceberem uma realidade como a que existe hoje, de um templo destruído, em escombros. Eu comentando com outro, talvez eles nunca imaginariam que, para além da destruição do templo, no local onde os templos antes estavam, hoje existe uma grande mesquita de adoração a um falso Deus, e para eles tal coisa era inadmissível. Se o templo um dia seria destruído, tal seria então a consumação dos séculos, o fim, a volta de Cristo, o dia final. E na resposta de Cristo, então, Cristo vai tratar disso, vai nos mostrar, ele vai trazer os sinais, uma explicação sobre isso, tanto sobre a destruição do templo, que de fato se consumou no ano 70 pela invasão romana, nas guerras judaico-romanas, onde o templo foi completamente destruído, incendiado, e não ficou de fato pedra sobre pedra. Cristo vai falar sobre isso, mas também a respeito do fim. Na última ocasião, nós falamos também, aqui brevemente eu quero recapitular, as várias escolas de interpretação deste sermão. Esse é um sermão, infelizmente, causa grande divisão entre os cristãos a respeito de como interpretá-lo. E eu apresentei pelo menos as 5 escolas de interpretação que existem. Resumidamente, existe a escola preterista plena. Preterista quer dizer passado pleno,
que crer que tudo que Cristo profetizou, tudo, daí a palavra pleno, está no nosso passado, se consumou no ano 70. Ele falou não coisas a respeito posterior à destruição do templo, mas é tudo no passado. A escola preterista parcial, que crê que a grande parte desse sermão, na verdade, era sim, unicamente ou primariamente referente à destruição do templo, e no final do sermão, Jesus teria dito uma coisa ou outra a respeito da sua segunda vinda ou da sua vinda final. Há também a visão futurista, que é o oposto da preterista, que crê que tudo que Cristo falou aqui, ou na sua grande maioria, primariamente a respeito de eventos futuros que ainda não aconteceram, que vão acontecer ali na iminência do retorno de Cristo. São eventos estão no nosso futuro e assim pensa a escola futurista. Tem a escola também historicista, que crê que o que Cristo disse aqui, bem como o que se lê em Apocalipse, na verdade são predições não apenas da destruição do templo, mas de eventos históricos, daí a palavra historicista, eventos que vão acontecendo na história da humanidade. Ou seja, Cristo falou de eventos específicos, como, por exemplo, alguns creem que está na Bíblia a profecia do que seria a reforma protestante, do surgimento do papado, até alguns dizem, do Covid-19, ou das guerras mundiais. Ou seja, esses grandes eventos da história da humanidade estariam aqui especificamente preditos por Cristo. E alguns, portanto, procuram analisar, olhar os seus dias e procurar ver na Bíblia, nas palavras de Cristo, uma predição para esse momento em que vivemos. E por último, a escola idealista, que é a que nós abraçamos, que crê o quê? Que o que Cristo falou aqui diz respeito, sim, ao evento da destruição do templo, como é óbvio no contexto, isso não pode ser negado, mas a destruição do templo como uma espécie de tipo ou uma figura do que haveria de ser o juízo final. De tal modo que quando Cristo fala do evento da destruição do templo e fala do evento do juízo final, ele está falando de eventos distintos cronologicamente, mas eventos que têm uma semelhança na sua natureza, no seu objetivo, não na sua escala, pois um foi diz respeito ao povo judeu e o dia do juízo diz respeito a toda a criação. E os eventos aqui descritos por Cristo seriam sinais, seriam características que irão marcar todo o período, de modo geral, não de modo específico, como pensam os historicistas, pontuando fatos históricos, mas características gerais que iriam marcar todo o período entre as duas vindas de Cristo. A sua primeira vinda, a qual ele já veio, e a sua segunda vinda, a qual nós ainda aguardamos. E na visão idealista, que é que nós abraçamos, estes sinais que Cristo aqui apresenta, iremos falar sobre eles hoje, não só caracterizam todo este período, como eles vão ocorrendo em ciclos, se intensificando à medida que o tempo vai passando. E é isso que veremos hoje. Essa primeira parte do sermão escatológico, que vemos aqui do verso 4 ao verso 14, apresenta isso. Uma visão geral de todos os acontecimentos entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, mostrando esses sinais por uma perspectiva, nós cremos, idealista. Antes de mostrar aqui os sinais, eu quero falar brevemente também sobre o esboço do sermão. Como é que esse sermão está dividido? Primeiro, nós temos do verso 4 a 14, que é o que veremos hoje, os sinais gerais que vão acompanhar
essa nossa era entre as duas vindas de Cristo. Podemos chamar essa primeira parte do sermão de o princípio das dores, termo que ele usa aqui nessa sessão. Depois dos versos 15 a 28, nós temos Cristo focando, tendo dado uma visão do todo, ele foca agora num aspecto desses sinais, que seriam as perseguições que os crentes hão de sofrer nesse período. O termo que ele usa é a grande tribulação. Dos versos 29 a 31, nós temos uma descrição detalhada agora do fim, com respeito à vinda de Cristo, como seria esta vinda. Dos versos 32, entrando no capítulo 25, verso 30, nós temos 4 parábolas de advertência. Tendo falado tudo isso, Cristo agora ele traz advertências para o seu povo. E no final do sermão, no capítulo 25, versos 31 a 46, nós temos uma descrição do dia do juízo, o chamado o grande julgamento. Então veja, Cristo primeiro começa com a visão do todo, depois trata alguns destes, da visão do todo, ele trata em detalhes alguns elementos, a tribulação, a vinda de Cristo e o dia do juízo, e ele também traz profundas aplicações práticas para a vida nas parábolas. Não só nas parábolas, mas hoje mesmo veremos aplicações que Cristo traz. De tal modo que não é um sermão meramente teológico. Alguns dirão, bom, isso é de interesse, né, para aqueles que gostam destes assuntos, né, de escatologia, da teologia. Não, é um sermão para todo crente de aplicações práticas, como Cristo vai trazer aqui. A nossa fé, meus irmãos, ela não diz respeito apenas ao presente. Aliás, a nossa fé ela tem um componente passado, presente e futuro. A nossa fé ela tem um componente passado no sentido que focamos naquilo que Cristo fez por nós, na sua obra consumada na cruz do Calvário. Ela tem um aspecto presente, pois a nossa fé ela vai influenciar como nós vivemos hoje, os aspectos práticos do hoje. Mas a nossa fé ela tem, de uma maneira muito vívida e importante, um olhar para o futuro. E nós precisamos ter uma boa compreensão daquilo que Cristo fala, do nosso presente e do nosso futuro. O apóstolo Paulo, em certa feita, ele diz o seguinte: se a nossa esperança se resume às coisas dessa vida, do presente, e não esquecemos do olhar do futuro, da vida eterna, do porvir, das promessas de Cristo ainda não consumadas, diz Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. De tal modo que é importante para todos nós termos um grande interesse neste chamado sermão escatológico de Cristo e tudo que a Bíblia fala com respeito à esperança cristã, aquilo que tem acontecido e aquilo que ainda há de acontecer. O tema da nossa mensagem hoje, que é uma porção do sermão de Cristo, é, portanto, o tema, o princípio das dores. Assim chamamos nosso sermão hoje. Que é uma expressão que aparece aqui no verso 8, muito importante. Antes de olharmos os detalhes dessa sessão, queremos olhar esse tema que aparece no verso 8. Uma expressão muito importante que vai nos ajudar a entender, eu penso, não apenas todo o sermão profético, mas especialmente essa sessão, onde Cristo fala dos sinais, fala daquilo que há de acontecer antes do fim, aquilo que irá acontecer até o fim. E tudo isso, veja no verso 8 que ele chama, porém, tudo isto é o princípio das dores. Não é o fim, ele diz. No verso anterior, tudo isso que ele tem falado não é o fim, mas é o princípio, o começo das dores. De suma importância entendermos essa expressão, ela vai nos ajudar a entender o sermão profético.
Especialmente porque aqui nós temos uma imprecisão de tradução. Esse é um termo que todos conhecemos, é o princípio das dores. Princípio das dores, né? É um termo que está bem na nossa mente. E não é uma tradução errada, mas não é a melhor tradução. Porque a palavra aqui, para representar dor, não é a palavra genérica para dor, né? Todo mundo sente dor, não é? Cair, machucar, ou bater um braço, tomar uma pancada, dores dos mais variados tipos. Mas o que Cristo está falando aqui é algo específico. Ele está falando do princípio das dores de parto. Há uma palavra no grego específica para falar das dores de parto. Nada demais, né? Mulheres fazem um auê com isso, mas, apenas uma brincadeira, mas é uma palavra específica. Onde Cristo vai usar essa ilustração da mulher, iniciando uma mulher grávida, dando início ao trabalho de parto, onde se começam as contrações, talvez uma tradução seria o princípio das contrações. Muito embora a palavra contração não é a palavra para dor da contração. Não é a contração gera dor. Mas a palavra aqui é para dor que vem das contrações. Começam as contrações, as dores intensas. Tenso ou não, não sei. Mas as dores intensas que as mulheres sofrem. E é essa expressão aqui que Jesus está usando para descrever esses sinais. Isso que ele vai anunciar aqui. É interessante observar que essa expressão se torna na Bíblia e depois na literatura cristã, dos pais apostólicos, como um termo importante para descrever as expectativas escatológicas. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abra aí, 1 Tessalonicenses 5. E lá você vai ter a mesma palavra, e aí com a tradução melhor. Aqui a tradução está correta. É a mesma palavra que aparece em Mateus 24, mas traduzido com a precisão que deve ter. E aqui veja, vou ler a partir do verso 1, 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, veja, o tema é a mesma, né? Expectativa temporal das coisas de Deus. Não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Primeiro ele usa essa figura, né? Quando darem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem, aí vem a nossa palavra, as dores de parto, àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então veja, aqui a tradução tá melhor, né? É a mesmíssima palavra, mas aqui ele especifica, não é a dor qualquer, é a dor do parto, que aparece aqui. E o apóstolo Paulo usa essa figura também, repare, com uma conotação ligeiramente diferente. Aqui a conotação diz respeito ao fato das dores virem subitamente, né? A mulher está lá grávida, está bem, de repente, pum, começam as contrações, elas surgem repentinamente, e ele usa isso para mostrar que a vinda de Cristo virá assim, de forma repentina, como as dores surgem de forma repentina. Veja também Romanos 8, verso 20. Nós temos aqui essa mesma expressão similar, para falar também da expectativa do fim. Romanos 8, 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Então veja o que ele está falando aqui, né? O sofrimento, não apenas do povo de Deus, mas de toda a criação deste momento, aguardando o quê? A nossa libertação, que será a vinda de Cristo. Ele continua. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Essa palavra, angústias, é as dores de parto. É a mesma palavra lá, né? Então aqui também a tradução não foi a melhor, né? Imagina a criação como uma mulher gemendo, aqueles gritos, algumas gritam, berram, outras gemem. As mulheres estão para dar parto, você já viu uma mulher dar luz, né? É algo aterrador. Especialmente sem anestesia. Geme, grita, suportando a palavra angústia, que é as dores do parto. Então a figura aqui que Paulo traz é a criação aguardando o sofrimento, como quem aguenta, a mulher, como a mulher aguenta ali, geme nas contrações e naquelas dores lacinantes e intensas. E ele diz, não só a criação, mas nós, veja aqui o verso 23, e não somente ela, a criação, mas também nós, os crentes, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, aguardando uma espécie de nascimento de uma nova realidade. Então veja uma figura usada aqui para descrever a mesma ideia. Por último, veja Apocalipse 12, mesma expressão para se referir a uma expectativa do que há de vir. E o interessante aqui em Apocalipse 12 é que vai se referir à expectativa como dores de parto, mas aqui em Apocalipse 12 como a experiência do antigo Israel aguardando a vinda de Cristo, do Messias, a primeira vinda. Essa expectativa, ele descreve uma mulher suportando dores de parto. Veja aqui Apocalipse 12, 1 a 5. Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu não tenho como entrar a fundo aqui, mas os irmãos entendam, essa mulher com uma coroa de 12 estrelas é uma figura de Israel. As 12 estrelas simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí continua, achando-se grávida, grita com, aí a nossa palavra, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí, pulando aqui para o verso 5, para ganharmos tempo, essa mulher finalmente deu à luz. Ela deu à luz a quem? A Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então a figura aqui da expectativa que Israel tinha da vinda de Cristo, que veio, o Messias veio dos judeus, não é? Eles também descrevem como uma mulher gemendo, gritando, com dores de parto. E essa é a expectativa nossa. Aquilo que eles tiveram para a primeira vinda é aquilo que nós experimentamos com respeito à segunda vinda. O princípio das dores. Voltemos para Mateus 24. Por que essa ilustração é tão interessante, é tão importante entendermos? Porque ela vai justamente orientar a forma como nós vamos enxergar todo o sermão. Em primeiro lugar, observe que assim como a gestação, especialmente o parto, apesar das suas dificuldades, apontam para a vinda de algo bom, o filho que há de nascer. Assim também, nós estamos na expectativa do fim, que será a vinda do nosso Messias. Momento feliz. Então essa ilustração do parto, das dores do parto, trazem essa expectativa. A expectativa do crente é essa, não é? Uma expectativa boa. O que é que nós cremos? O que é que a mãe mais deseja? Não é? Eu quero ver meu filho quando nasce. Quero ver o seu rosto. Nasceu, deixa eu ver.
quer ver ter o seu filho nos seus braços, amamentar, estar ali com ele, as mães não querem nem de perto, nasce todo melecado, aquela coisa, bota logo no peito, a mãe não está nem aí, liga, aquela coisa, todo sujo. É o que ela quer, o que ela mais deseja. E assim é a expectativa do crente. Não é? Queremos ver o nascer do Filho de Deus, por assim dizer. A sua manifestação, a sua vinda, estar com Ele. É o melhor, é o que nós ansiamos. Porém, essa ilustração é tão pertinente, porque assim como o Filho, tão desejado, tão amado, não vem sem antes passar por esse processo doloroso. Assim também, nós como cristãos, não experimentaremos o fim antes de passar pelo gemido, pelas contrações, sem anestesia, sem epidural. Contrações lacinantes, aguardando a manifestação do Filho de Deus. Então repare que essa ilustração, ela carrega esse dualismo do agridoce, que é o parto, não é? Tantas mulheres querem engravidar, mas tem medo do parto, tem medo da gestação. E o parto, como vai ser? Fica aquele sentimento que é o filho. Mas esse sentimento dúbio do sofrimento, mas que antecede a felicidade, assim serão os sinais de Cristo. O fim é um final feliz, mas o processo doloroso. E essa ilustração, em terceiro lugar, ela também é tão interessante para nós, e aí, sobretudo, aqueles que abraçam a escola idealista de interpretação, porque como é que são as dores do parto? Elas vêm, do início ao fim, é a mesma dor, que vem em ciclos cada vez mais intensos. Um período, intervalo entre as contrações vão diminuindo, o período de alívio vai sendo cada vez menor, as contrações vão vindo cada vez mais frequentes e mais intensas, elas vão se repetindo. E assim entendemos que é o que funcionam os sinais que Cristo apresenta aqui. Ele não está apresentando como vai acontecer isso e aquilo, eventos específicos. Ou como coisas que aconteceram no passado, ou coisas que vão acontecer só no finalzinho. Não! Esses sinais apontam o princípio da vida. Começou o parto ali. E aí vai ter que enfrentar. Cada sinal desse vai vir como ciclos. Contrações, sofrimentos, angústias. Mas não desanimem. Porque são as dores do parto. E ao final, vem o final feliz. O próprio Jesus usa essa ilustração, não é em outro lugar, em João 16, verso 21, quando ele diz o seguinte: a mulher, Jesus disse, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. E assim é a experiência do cristão. No momento, meus irmãos, veremos esses sinais, trazem profunda tristeza, angústia, preocupação, mas devemos ter em mente o que está no final. O prazer, a alegria de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a perspectiva pela qual devemos ver os sinais. Uma mulher em trabalho de parto. Voltemos a nossa atenção para o texto e olhemos para os sinais que Cristo apresenta. Nós temos aqui pelo menos 4 ou 5 sinais de tipos diferentes que vão caracterizar o mundo. E eu diria que para nós hoje, olhar esses sinais, tudo que eu irei falar aqui a respeito deles, para os irmãos não vão ser nenhuma novidade. Nenhuma novidade por quê? Se eu disser para uma mulher que está ali no meio do trabalho de parto, você vai sentir dor, ela vai olhar para mim e vai dizer, novidade, não diga. Eu já estou sentindo, né? E nós já estamos experimentando este sinal.
veremos que o que Cristo fala aqui é aquilo que tem se cumprido. E nós vemos nas nossas vidas hoje, vemos na nossa cultura, no mundo hoje, aquilo que Cristo fala. Mas, para os judeus, não era o que eles esperavam a respeito da vinda do Messias. Para nós, eu vou chover no molhado. Mas, se olharmos aquilo que Cristo falou para os judeus e com a expectativa que eles tinham do Messias e do que ele viria e do que ele traria, nada do que ele falou aqui era esperado. E foi, portanto, de suma importância que Cristo os preparasse para as dores de parto. Uma coisa é falar para a mulher no meio das dores, você vai ter dor. Outra coisa é falar para a mulher que está lá toda felizinha, grávida, com seu neném, nem sabe o que vai acontecer. Olha, prepare-se. Serão dores fortes. Prepará-la é importante. Para que quando vier, ela saiba lidar com aquilo. Respira fundo, tem as técnicas, né? Para lidar com a dor, para lidar com aquilo. E posições, etc. Tudo, manobras para aliviar e suportar. E é isso que Cristo está fazendo aqui. Cristo está falando para uma espécie de mulher grávida que ainda não entrou em trabalho de parto, preparando ela para as dores que virão e dando a ela técnicas, por assim dizer, para passar por aquilo e não entrar em desespero. E o primeiro sinal que ele traz, meus irmãos, aqui no verso 4, diz respeito àquilo que tem caracterizado o mundo até os nossos dias, que é o perigo do engano religioso. Não vos enganeis, Cristo diz. Veja aqui no verso 4 e 5. Ele lhes respondeu, e a primeira coisa que Cristo fala, quando os discípulos pedem um sinal a respeito das coisas do fim, a respeito da destruição do templo, Cristo diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cristo prepara para isso. O surgimento de muitos cristos, muitas falsas propostas religiosas que se assemelham a Cristo, mas que não é o verdadeiro Cristo. Para os discípulos, tal coisa inconcebível. Está ali Jesus no meio deles. Os discípulos naquele momento ainda não estavam adequadamente preparados para os fatos que iriam se desenrolar naquela semana. Os irmãos se lembram, não é? Jesus está aqui na sua última semana. A sua morte na cruz. Os discípulos, Pedro estava dizendo, Senhor, eu vou para a morte contigo. Eles falam, você não sabe o que diz. Tu me negarás. Cristo seria morto, eles não estavam preparados para isso. Cristo seria ressuscitado dentre os mortos. Apesar de Cristo ter falado sobre isso, eles não estavam preparados para isso. E mais ainda, Cristo iria ser assunto aos céus. Eles não estavam preparados para isso. Para a sua partida. Nós vemos no Evangelho de João que em determinado momento Cristo diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Os discípulos ficaram tristes. Onde ele vai? A gente vai perder Jesus. Haveria um momento onde Cristo iria se ausentar fisicamente deste mundo, na sua ascensão. E o que é que isso daria lugar? Uma oportunidade para os enganadores ocuparem o lugar do Cristo que foi assunto aos céus. E homens dirão, eu sou o Cristo que voltei, voltei. Voltei, talvez num novo corpo, numa nova figura, procurando enganar, procurando usar a imagem, usar a pregação, usar algo das palavras de Cristo, mas com outros interesses. Não com o interesse de levar a mensagem da salvação, mas com interesses gananciosos, interesses mesquinhos, interesse de, para talvez o que engana, lucrar algo, mas para aquele que está acima do que engana, que é Satanás, destruir o povo de Deus. Enganar o povo de Deus. De modo que, meus irmãos, que o que Cristo aqui nos apresenta é a realidade do surgimento de falsas religiões cristãs.
Não só falsos cristos em pessoa, pessoas que iriam alegar ser o Cristo não sendo, mas grupos pregando um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. O Cristo da Bíblia. Com respeito a quem ele é, com respeito às suas obras, com respeito às suas promessas e com respeito ao seu evangelho. Surgimento, em outras palavras, o que Jesus está prevendo aqui? O surgimento de seitas e heresias cristãs. Muitas delas. Muitos acusam o cristianismo, não é, de outras religiões, acusam o cristianismo da sua grande divisão, não é? Tem tantas ramificações do cristianismo, as mais variadas. Eu falei, como é que Jesus deixou isso aí, essa bagunça? Não, Jesus não deixou bagunça nenhuma. Jesus deixou um povo seu, com uma mensagem, ministros seus. Mas Satanás, aquele que é o enganador, semeia no meio do povo de Deus a divisão, a contenda e o engano. Com um certo sucesso. Veja aqui no verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Talvez os discípulos ali, né, vendo Jesus pregar e ansiando por... Assim, o Messias veio, agora o mundo vai se converter, todos vão crer na sua palavra. Eles vão se preparar, que não era isso que iria acontecer, não. Ao contrário. Impostores, falsos pregadores, falsos mestres, falsos cristos. Iriam ter sucesso. Iriam arrebanhar milhares ou milhões de pessoas ao seu redor, numa proposta de adorar a Cristo, mas não o verdadeiro. Para os discípulos que estavam ali com o verdadeiro, com o Cristo, talvez uma mensagem chocante. Para nós, como eu falei, chovendo molhado, não é? É isso que nós vemos hoje, não é? Temos visto ao longo dos séculos. Foi visto nos tempos que antecederam o ano 70. Flávio José, inclusive o historiador, ele fala de homens que surgiram dizendo ser o Messias após a vinda de Cristo, nesse período que antecedeu a ascensão de Cristo e antes da destruição do templo. Homens, de fato, literalmente vieram dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Mas nós vemos hoje, nos nossos dias, também isso, como dores de parto, cada vez mais, uma multiplicidade de religiões cristãs. Eu não estou falando das religiões pagãs, eu estou falando de religiões cristãs, isto é, que de alguma maneira ou outra querem ter alguma identificação com Jesus o Cristo. Mas que, na verdade, são enganadores. Enganam a muitos, mas não é o verdadeiro. Uma realidade que nós vemos hoje. Seitas e heresias. As mais variadas. Quando fala em nome de Cristo, é interessante que ele procuram trazer algo de Cristo. A gente vê hoje, não é? Seitas cristãs que procura trazer a bondade, então, com um sorriso no rosto, simpatia, acolhimento, amor. Aqui é um lugar de amor, de aceitação, de libertação. Usa linguagens cristãs. Linguagens que talvez o Cristo usasse, mas que é distorcida, é tirada de contexto, são meias verdades. O Cristo não está ali. E com respeito a isso, meus irmãos, qual é a primeira aplicação prática que Cristo traz quando ele diz que o que caracterizará a sua vinda e a sua segunda vinda? Uma dessas contrações, das dores que precisaremos lidar antes da sua vinda, é a multiplicação de falsas doutrinas, falsos cristos, seitas e heresias. Ele nos diz, não vos enganeis. Como é que a mulher lida com a contração? Respira, respira. O que é que Cristo faz para lidar com isso? Não se engane. Isso é a diferença de ser crente e ser crédulo. Ser crente é aquele que confia, que tem fé. Ser crédulo é aquele que crê facilmente naquilo que lhe é ensinado.
que não tem discernimento, que é enganado facilmente. E Cristo está dizendo aqui, não seja assim. Só porque usou o nome de Jesus é de Jesus? Não. Ao contrário, a chance é de não ser. Suspeite. Seja criterioso. Seja cuidadoso. Existem muitos anticristos espalhados pelo mundo afora que negam Jesus Cristo no seu ensino. Muito embora o professem com seus lábios, não vos enganeis. Crente precisa ter discernimento, precisa ser inteligente, precisa ponderar, não pode sair por aí igual um besta, acreditando em tudo que se fala e que se vê. Essas contrações cada vez mais intensas, não é? Eu fico pensando na nossa era, o quanto essa contração, essa dor de parto não se intensificou com o advento da internet, que tem o seu lado positivo, mas que é uma forma de propagação de tudo quanto é tipo de loucura e de falsos ensinos. Quantos falsos mestres, falsos cristos não têm ganhado voz, virado influenciadores, seguidores na internet, e pessoas seguem. Aí você vê um crente, vai olhar suas páginas do Instagram, que ele segue Augusto Nicodemos, segue Hernandes Dias Lopes, mensagem boa. Aí segue também Allan Kardec, mensagem, segue Padre Fábio de Melo. Aí vai seguindo tudo quanto é loucura que tem por aí. Viu a palavra, apareceu, bom, tá bom, clico, vou ouvindo, né? Não tem o menor de juízo. Vai se enganar. Está enganado. Discernimento. Pondere. Nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado. E nem tudo que usa palavras semelhantes ao do Cristo é o Cristo. Não é, não vos enganeis. Assim que lidamos com essa situação tão triste das falsas doutrinas, falsos cristos, das falsas heresias que irão caracterizar o nosso tempo. Mas a partir do verso 6, Cristo aponta para outros sinais, não apenas o surgimento de heresias e seitas, mas também a característica do nosso tempo de guerras e conflitos e sofrimento no mundo. Veja o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, isso aqui não é, como pensam os futuristas, algo do fim, não, é dores de parto, é algo que vai acontecer sempre. Guerras e rumor de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Guerra, conflito, terremoto, fome, um mundo mergulhado no caos. E que para nós, meus irmãos, novamente é chovendo molhado, né? É só ligar o jornal todo dia. Foi ontem, ou foi no Chile, um grande terremoto. Foi no Chile? Eu vi uma por agora. Teve mais uma notícia de um grande terremoto aí que teve aí em algum lugar do mundo. Sempre você vê conflitos, guerras mais intensas, cada vez mais. O tempo todo para nós chovendo molhado. Mas para os discípulos não. A expectativa, meus irmãos, comum dos judeus da época do Senhor Jesus Cristo, com respeito à manifestação do Messias, é que o Messias, quando ele viesse, haveria de inaugurar um período de grande paz e prosperidade no mundo. E com uma certa base bíblica. Por exemplo, abra aí em Isaías 2:4. Isaías capítulo 2, verso 4, é interpretado por cristãos e judeus uma passagem messiânica falando a respeito
Messias haveria de trazer. E diz aqui o seguinte, verso 4. Ele, o Messias, Isaías 2:4, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Uma profecia aqui a respeito de um tempo onde não haverá mais conflitos, não haverá mais armas. As armas serão trocadas por instrumentos de trabalho. Mas lança, usada para atingir um inimigo, será trocado por uma podadeira. As nações não mais estarão em conflito, nem mais aprenderão a arte da guerra, guerrear, não terá mais soldados, não terão mais um grande orçamento do país dedicado às forças militares. Expectativa do judeu. Quando o Messias vier, ele vai trazer isso. É verdade. A expectativa do Messias diz respeito, sim, a um período de paz no mundo, paz e prosperidade. Porém, tais, e aí nós divergimos deles na interpretação não apenas desta passagem de outras, é que tais realidades não foram vivenciadas na sua plenitude quando o reino foi inaugurado pela primeira vinda de Cristo. Mas que tais realidades serão vivenciadas na sua plenitude quando o reino, que já foi inaugurado, será consumado. Essas realidades, com a inauguração do reino, nós já experimentamos, em um certo sentido, na nossa relação para com Deus e na nossa disposição para com o mundo. O crente não deve ser alguém dado ao conflito, é alguém que busca paz, que promove a paz. Enquanto está ao seu alcance, ele tem paz com todos os homens. Mas vivemos ainda num período de conflitos. E um dia experimentaremos isso. Quando Cristo vier, de fato, meus irmãos, os militares vão perder o seu emprego. Não vai ter trabalho nenhum para o militar. Quando no novo céus, na nova terra. Não vai ter guerra. Não vai ter arma. Não vai ter conflito. A vinda, na consumação do reino. Mas até lá, havereis falar. Guerras, rumores de guerras, conflitos, fome no mundo, terremotos. Os judeus experimentaram isso de uma forma muito concreta na destruição de Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar que naquele momento eles viviam, as crianças aí que estão estudando história, o período chamado a Pax Romana, que era um período onde o Império Romano, seus pequenos conflitos aqui e acolá, mas que gozava de um período de paz no Império. Mas aquela Pax Romana não durou muito. Os judeus se rebelaram contra Roma por conta da imposição de pagamento de impostos, que deu ensejo ao início das chamadas guerras judaico-romanas, o que levou à destruição do templo. Aquelas guerras aconteceram e, de fato, trouxe grande fome, miséria, mas que não foi só lá, não é? Ao longo da história, o que é a história da humanidade, senão a história de guerras e conflitos, cada vez mais intensos. Aí vemos as contrações, as dores, viver neste mundo, num mundo de sofrimento, no fundo de fome, de terremoto, de tsunami, e dizima centenas de milhares de pessoas, guerras cada vez maiores. Primeira Guerra Mundial, morreu não sei quantas mil pessoas. Segunda Guerra Mundial, muito mais. E o que será a terceira? Estamos vivendo no período de rumores de guerras, não é? Novamente. Assim, o clima geopolítico global, mundial,
Fala-se muito na iminência de uma terceira guerra mundial. Muitos analistas políticos aí veem conjunturas que se assemelham em muitos aspectos aos períodos que antecederam as grandes guerras mundiais, onde guerras envolvendo grandes potências, guerras regionais que podem, num piscar de olhos, virar guerras mundiais. E agora, o que será dessa guerra? Muitos estão preocupados com o que será numa nova guerra, com todo o avanço bélico, tecnológico, com drones, com bombas atômicas, com todo um poderio nunca antes experimentado pela humanidade, que antes brigavam com pedras e paus, espada, lança, depois espingarda e agora drones que matam pessoas. O que será? Vai acontecer, se não vai, na nossa geração, não sabemos. Mas tudo isso causa o quê? Sofrimento, contração, aquela dor. Um Deus que criou este mundo, um Salvador. Por que passamos por isso? Jesus aqui não responde o porquê, mas ele responde o seguinte: é necessário assim acontecer. Veja no verso 6, é necessário assim acontecer. E o que é que ele nos ensina para lidar com isso? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Como é que lidamos com essa dor de parto, com essa contração? Que técnica nós, como crentes, devemos ter para passar por isso? Aguardando a vinda do fim, que ainda não é o fim, enfrentando essas coisas. Ele diz: enfrente sem medo, com confiança na minha soberania. A palavra é necessário assim acontecer aponta para isso. Isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Ele não é aquele que a palavra de Deus diz que quando ele quer, ele põe fim à guerra. Nós não cantamos assim, que ele põe termo à guerra até os confins, que ele quebra o carro e a lança. Deus é soberano. Ele não é aquele que diz que o coração do rei está nas suas mãos, como ele dirige o curso dos rios, assim ele governa o coração dos reis. Ele é aquele que está sentado no trono. E se vemos essas coisas, o que é que entramos em desespero? E agora vai acontecer. E avançamos, pensamos, vai acontecer de nós, vai acontecer do mundo, e que vai acontecer do cristianismo. Muitas dessas religiões têm uma profunda, ou dessas guerras, ela tem uma profunda natureza religiosa. As guerras que acontecem no Oriente Médio, ligadas ao povo judeu, ao povo islâmico, e vemos o avanço do islamismo tomando conta de várias nações, e que é que nós, crentes, ficamos com medo. E aí, associando a ideia das dores de parto, o medo é tanto que alguns crentes dizem o seguinte: não sei nem se vale a pena ter filho para trazer para esse mundo. Você já viu o crente falar isso? Eu ter filho para esse mundo aí? Esse mundo de guerra? Confusão? O que é que vai ser? Isso é um pensamento associado, alinhado com o que Cristo fala? Não é. Cristo diz, é necessário. Quando as parteiras, ou quando os hebreus estavam debaixo do Egito, tomando chibatada, perseguidos, naquele contexto o Senhor fez as mulheres hebreias mais férteis. Eu mais fiz. No meio daquela confusão. Eu estou dando um exemplo, essa questão de ter filhos, um exemplo de como o medo influencia a nossa prática até, nessas áreas, nessas questões. E o que Cristo diz é: não tenha medo. Tudo está debaixo da minha soberania. Então, se amanhã você liga o jornal e anuncia, e aí China, Estados Unidos e Rússia estão em guerra, apertou um botão, os malucos que estão aí nesse mundo, Xi Jinping, Trump, Putin, bando de doido, aperta botão, bomba atômica para todo lado. Acima deles está o Senhor que governa o mundo.
dirigindo segundo a sua vontade. Ao invés de entrar em pânico, se desesperar, confia. Não vos assusteis. Dói, é como uma contração, são dores de parto, mas não são dores qualquer, é dor de parto. Se essas coisas estão acontecendo e cada vez mais intensas, aponta o quê? A certeza de que Cristo voltará. Eu suporto. Eu respiro. Meu Senhor está no controle. Sigamos. Perseguições, aflições. Mas continua. Verso 9 a 13. Ele traz aqui outros sinais. Ele falou do sinal, primeiramente, das falsas religiões. Ele falou do sinal das guerras. Agora ele traz o sinal da apostasia. O que é apostasia? É quando muitos crentes vão abandonar a fé. Por conta das perseguições contra os cristãos, os verdadeiros cristãos. Veja aqui no verso 9 a 13. Então sereis atribulados. E aí deixa eu fazer uma correção de tradução. A palavra atribulado aqui, literalmente quer dizer, sereis entregues, que traz a ideia de traição. Sereis traídos. Inclusive, é exatamente a mesma palavra no verso 10 que fala, onde você escutar trair e odiar. Lá está trair, aqui está atribulado. Atribulado não seria a tradução ideal. Sereis entregues. Entregues, isto é, por pessoas que antes você confiava e que ele entregou na mão de pessoas que vão lhe perseguir. A mesma palavra usada para o que Judas fez com Jesus. Judas entregou Jesus na mão dos ímpios que procuravam destruir Cristo. Então sereis atribulados, ou entregues, ou traídos, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Novamente, para nós, chover no molhado, não é? Expectativa da perseguição. Nós temos aí 2000 anos de história da igreja e vemos o quanto a igreja cristã tem sido e provavelmente continuará a ser perseguida. Quantos mártires. Não bastou muito tempo para, após Cristo ser assunto aos céus, a perseguição contra o cristianismo eclodir de uma maneira ferrenha. Os discípulos sendo chibatados, sofrendo prisões, Estevão apedrejado. Quantos foram assim? Hebreus 11 fala de muitos que foram lançados para os leões, foram cerrados ao meio. E além das perseguições físicas que levam ao matar literalmente, a perseguição social, a perseguição do constrangimento, da ridicularização, da humilhação, de ser escanteado, colocado de lado, porque você abraça o nome de Cristo, sereis perseguidos por causa do meu nome. E Cristo anuncia isso. É isso, o que vocês esperam até a consumação dos séculos, até o fim, o sinal da minha vinda e até a destruição do templo, é isso. Não espere vida fácil como um cristão. Não espere que quando vocês saírem, isso Cristo falando para os seus discípulos e para nós, por tabela, não espere que quando vocês saírem, anunciando o evangelho, vocês vão ter um mundo de braços abertos, doidos para receber esta mensagem, sedentos e queridos e desejosos. Não! Cristo está dizendo que o mundo é hostil, era, é e continuará sendo hostil à fé cristã. E essa é mais uma das contrações, das dores do piedoso que aguarda novos céus e a nova terra. Suportar essas aflições. Meus irmãos, é assim, é o mundo, não é? Olhamos para esse mundo, novamente falo que eu estou falando chovendo molhado, porque isso é o óbvio, nós olhamos para o mundo ao redor e vemos isso.
Você não pode falar na nossa cultura atual, nenhuma das minorias. Uma piada da prisão. Agora, do cristianismo, você pode humilhá-lo, falar o que você quiser. Zombar dos cristãos virou esporte. Na nossa cultura brasileira, aqui nós temos a liberdade de culto. Mas no nosso país, o cristianismo é ridicularizado. Evangélico, cristão é sinônimo de povo ignorante, retrógrado. Isso na mídia, abertamente. E nós sofremos isso. Um mundo hostil. O mundo cada vez mais entregue ao pecado. Veja, aqui fala no verso 2 sobre o multiplicar da iniquidade. Expressão semelhante usada para descrever o mundo nos dias de Noé, quando diz lá que se multiplicou a iniquidade na terra. E o Senhor decidiu destruir o mundo antigo no tempo de Noé pelo dilúvio. Expressão usada para se referir de Sodoma e Gomorra, quando se multiplicou o pecado daquela cidade, subiu até o Senhor e levou o Senhor a destruir Sodoma e Gomorra. Assim o Senhor descreve no mundo, não pense. Você que esse mundo, com todo o avanço que se observa na ciência, na tecnologia, no conhecimento, na medicina. Paralelamente a isso, você vê um afundar na moralidade. Interessante, não é? Um homem cada vez mais inteligente e cada vez mais imoral. Pervertido. E de fato o nosso mundo parece que nesse sentido, e aí eu falo da nossa geração, não é? Enlouqueceu. Do ponto de vista da moral, está louco, desvairado, com as propostas que se tem por aí, a respeito da identidade humana, a respeito da família, a respeito da sexualidade. É o absurdo dos absurdos que nós vimos hoje em dia. A castração de crianças. Dentro da filosofia do transgênero, não é? Você castra meninas e meninos que querem mudar. E isso é visto como não. Ai de você se falar contra. O mundo avançando em tantas áreas e outras áreas afundando moralmente de forma terrível. O multiplicar da iniquidade. Isso está acontecendo. E vai até que ponto? Não sei. Qual será a contração final? Não sei. Mas essas contrações acontecem, pioram. E aí alguns ficam achando, não, vamos eleger tal político vai resolver, vai acabar com o woke e vai botar firme isso aí. Lendo engano. Não vai não. Vai continuar isso. São as contrações. Eu ver a iniquidade se multiplicando. E como resultado disso, muitos crentes abandonando a fé. Veja o que está escrito aqui. Nesse tempo, verso 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A palavra escandalizar quer dizer tropeçar, cair. Caiu, se desviou. Vamos botar assim, o termo que a gente usa hoje. Se escandalizar seria o mesmo que se desviou. Está desviado da fé. Seja porque, por um lado, não suporta a perseguição, é demais para ela, ou porque foi seduzido pelo outro extremo, pela iniquidade, e quer viver como o mundo. São os dois extremos que Satanás atua, né? Ou você vai ser perseguido porque está querendo viver para Deus, ou vai ser seduzido para viver como o mundo. E nisso, muitos caem, vão trair. E aí nós temos essa descrição triste, não é? Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Não é alguns, não é muitos, é de
quase todos. Que amor? O amor para com Deus e o amor para com o próximo. Que, como Cristo falou aqui, resume toda a lei e os profetas. O tratamento justo, do bem, como Deus a define, o homem abandona. A ideia é que aqui o mundo vai ser cada vez mais como era caracterizado pelo tempo dos juízes. Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. E não há mais o verdadeiro amor. Jesus está anunciando isso. Características das dores de parto. Até o dar a luz e vir o Senhor. Nós veremos um cai, outro cai, outro cai, um se afasta. E nós vemos isso. A nossa visão aqui limitada da nossa pequenina congregação, nós vemos isso, mas isso pelo mundo afora, cristianismo afora, nós temos testemunhado isso. E como nós lidamos com isso? Como lidamos com esse sofrimento, o sofrimento da perseguição, o sofrimento da iniquidade, da sedução, desse mundo entregue ao mal? Cristo diz, persevere até o fim. Aplicação prática. Veja que é um sermão eminentemente prático. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A dor dói, a contração, e muitos pensam, eu não quero mais, eu desisto. Não. Suporte as perseguições. Rejeite as tentações. Não se esfrie no seu amor. Persevere. Suporte. Um dia após o outro. Uma semana após a outra. Cada semana, meus irmãos, que nós estamos aqui é uma vitória. Uma semana. Está começando o dia do Senhor, não é? Temos ainda muito a desfrutar ao longo desse dia. No final do dia, eu os despedirei em paz. O irmão notaram? O irmão notou. Sempre que eu dou a bênção, no final do culto, eu falo, receber a bênção do Senhor. Eu anuncio. Mas à noite eu falo assim, receber a bênção do Senhor. E ide em paz. Eu acrescento ide em paz. Eu não falo de manhã, porque não é para ir, não. De manhã, ainda estamos aqui, né? No nosso pequeno céu, que é o dia do Senhor. Mas no final do dia do Senhor, eu digo, ide em paz. E aí começam as lutas, segunda-feira, aflição. E luta, e dificuldade, problemas, e aquela coisa. E aí chega um novo domingo, mas uma vitória. Uma semana mais perto do Senhor, uma semana perseverando. Cada semana que a gente persevera é uma vitória. E a Bíblia chama, a palavra de Jesus aqui é: viva um dia após o outro. Viva uma semana após a outra. Na dependência da minha graça. Na dependência da minha palavra. Na comunhão dos santos. Persevere, persevere, persevere até o fim. E esse será salvo. Escrevendo Apocalipse, uma das cartas da Ásia Menor, uma das igrejas da Ásia Menor, Cristo diz o seguinte, em Apocalipse 2, verso 10, ele diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. E aí Cristo diz: ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Aí Cristo conclui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Interessante como a Bíblia chama, não é? Daqueles que perseveram até o fim de o que vence. O vencedor. Estávamos falando, né, conversando essa semana sobre a nossa querida Wilma, que partiu.
E aí Nil falando, eu tô tão triste, falou no grupo, né, da igreja, eu tô tão triste, a partida da querida Wilma, e nós falamos lá, Nil, o Wilma venceu, perseverou até o fim, as suas aflições. Quantos anos de aflições, não é, queridos? Os familiares estão aqui, Miriam, Chica. Quantos anos de aflição. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Cristo nos chama a todos a perseverar. Em meio às dificuldades. Persevere até o fim. Sinais. Contrações. Mas nem tudo são espinhos. Eu inverti a expressão, não é? A gente fala nem tudo são flores, quando quer dizer que tem algo ruim. Mas com respeito a este mundo, nem tudo são espinhos, tem as flores também. E Cristo termina com um sinal, o quarto ou quinto sinal, aqui perdi a contagem. E veja aqui no verso 14 o que ele diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Interessante essa expressão, meus irmãos, que Cristo traz aqui, porque assim, acabou, né? Lascou. É guerra, fome, tsunami, perseguição, tentação, miséria, todo o tipo. E no meio disso tudo, o evangelho avança poderoso. Em outras palavras, Cristo está dizendo sim, não, Cristo está aqui nos preparando para que vamos enfrentar todos os obstáculos, todas as tentações, todo o desânimo, aquilo que dá medo, aquilo que traz desânimo, aquilo que pode esfriar o amor, aquilo que pode trazer engano. Mas Cristo diz o seguinte, que no meio de toda essa escalada de sofrimento, há em paralelo a isso, o avanço do reino de Deus. De tal modo que nada disso, nenhum desse sofrimento, por maior que ele seja, frustrará os planos de redenção do Senhor. E essa é a rosa no meio dos espinhos. No meio desse sofrimento, meus irmãos, a igreja avança. O evangelho é pregado às nações. Às nações. E os eleitos vão se convertendo. Alguns chamam essa visão idealista da escatologia de pessimista, porque a gente olha o mundo pessimista em que sentido? A gente não disse que as dores vão repetindo, ficando cada vez mais intensas, as dores do parto, não é a figura que Cristo fala aqui. Aí alguns que não concordam com isso dizem, não, essa visão é muito pessimista. Assim, não é pessimista. Primeiro, ela é realista, porque Cristo aqui nos dá um banho de realidade. Mas ela é otimista, sim, porque no meio desta realidade nua e crua que Cristo nos apresenta, ele aponta para o avanço do evangelho. Mesmo no ambiente mais hostil, nem esse ambiente é capaz de sufocar o avanço da palavra de Deus. E isso é o que nós vemos também, não é? Ao longo da história. É isso que vemos no livro de Atos, é interessante, no livro de Atos a gente vê isso. O que é que vemos no livro de Atos dos apóstolos? Perseguição, aflição, martírio, por parte dos gentios, por parte dos judeus, dificuldades de toda sorte. Mas no meio do livro de Atos, tem um refrão que se repete pelo menos 3 vezes, que diz o seguinte, Atos 6, 7, Atos 12, 24, Atos 19 e 20. Assim, isto é, naquele contexto, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19 e 20. No meio das aflições. A palavra de Deus avança. De tal modo, meus irmãos, que nada, nem ninguém, nem mesmo o inferno, nem mesmo Satanás, nem mesmo os malucos que governam esse mundo, podem frustrar os propósitos do Senhor de salvar o seu povo. Interessante como o apóstolo Paulo, quando ele fala com respeito ao seu sofrimento,
quando ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento, que poderia muito bem ser sentença de morte, e ele estava acorrentado a um soldado da guarda pretoriana dos romanos. Ele recebe uma visita de um representante da igreja de Filipos, Epafrodito. E ele escreve a carta aos filipenses, da prisão, para Epafrodito levar para os filipenses. Ele preso, acorrentado, aguardando o julgamento, ele diz o seguinte, Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Quero dar ciência a vocês. Que as coisas que me aconteceram, eu gosto desse eufemismo de Paulo, as coisas que me aconteceram, nada demais, né? Só está apenas acorrentado a um soldado 24 horas por dia, um soldado de elite, aguardando um julgamento, possivelmente de morte. Ele chama de as coisas que me aconteceram. Ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você pode prender alguém. Você pode matar um pregador. Mas o evangelho avança. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, falando também das suas algemas, em outra carta, 2 Timóteo 2, 8-9, ele diz o seguinte, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, falando Timóteo, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, diz Paulo. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Que expressão maravilhosa. A palavra de Deus avança, cresce. Não tem bomba atômica nenhuma que vai destruir o evangelho. Nem fome, nem peste, nem perseguição, nem nada disso. Que ânimo, que encorajamento para suportar essas dores de parto. Uma das bênçãos da dor de parto é que ela vem em ciclos, não é? Ela tem os momentos de alívio. De certa forma, aqui Cristo nos dá o alívio também. Tem as dores, mas tem um incentivo. E com respeito a isso, a esse sinal do avanço do Evangelho, embora Cristo não diga aqui explicitamente, eu digo, qual é a aplicação prática para nós? É avante! No meio do caminho estreito, no meio das perseguições e dificuldades, não sejamos tímidos e temerosos, mas avancemos, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Avançando, anunciando a Jesus Cristo este crucificado, chamando os pecadores ao arrependimento. E o Evangelho, então, sendo pregado em todo o mundo, Cristo diz, então virá o fim. Qual é a marca do fim? Do fim, da volta de Cristo. É quando o propósito da pregação do Evangelho, um dos propósitos da pregação do Evangelho, for consumado. Isto é, o alcance de todos os eleitos do Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus não voltou ainda? Alguém pode perguntar. Simples. Porque ainda existem eleitos para serem salvos. E eles serão. Diz o Senhor. Eles serão. No meio do caos em que vivemos, pau quebrando nesse mundo aí, os eleitos serão reunidos e nem um só dos que o Pai deu ao Filho se perderão. Então virá o fim. Alguns dizem, você quer apressar a vida de Cristo? Prega o Evangelho. Quem sabe aquele que vai se converter pela sua pregação do Evangelho será o último da fila? Um dia, meus irmãos,
a última conversão acontecerá. Um dia, o último, que era para ser alcançado, será alcançado. Eu penso que vai ser de uma maneira bem discreta. Eu penso, né? Que é minhas elucubrações. Alguém talvez tenha dado um folheto na rua. Sabe, um folheto, sabe lá onde, que lugar do mundo. Coloca a sua fé em Cristo. E toca a trombeta. Então, chegou o fim. E Jesus voltará. Será a última contração. E virá o Senhor. O que falta para Cristo voltar? O Evangelho avançar. O apóstolo Pedro fala isso explicitamente na sua carta, a gente leu isso semana passada, 2 Pedro 3,9. Ele diz isso. Mas por que Cristo não voltou ainda? Por quê? Jesus fala aqui, não é? Porque o Evangelho tem que ser pregado. Mas Pedro aqui, crendo eu, refletindo sobre Mateus 24, só um parênteses, deve se lembrar que Pedro foi um dos 4 que ouviu esse sermão. Esse sermão foi pregado de Cristo para 4 pessoas. Pedro, Tiago, João e André. O Evangelho de Marcos diz que Jesus pregou para esses 4. Pedro estava lá. E aí Pedro, escrevendo a sua carta, ele fala sobre o que ensinou o Senhor. E aqui olha o que ele fala no meio desse ensino, que ele está ecoando o que Cristo ensinou. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele não está atrasando. Pelo contrário, por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nenhum quem, aqui nós temos que entender o escopo, nenhum, todos os eleitos, óbvio. Do contrário, a vontade de Cristo não ia prevalecer. Por que ele não voltou ainda? Porque ele pregue, nenhum vai perecer, nenhum sequer vai perecer. E por isso ele não voltou ainda. Há ainda eleitos para serem salvos. E até lá, meus irmãos, contração. Contração. Respira. Não vos enganeis. Respira. Não vos assusteis. Respira. Perseverais. Respira. Avante na pregação do Evangelho. Respira. Uma hora Cristo virá. Está preparado para isso? Que o Senhor nos prepare, nos ajude a perseverar até o fim. Que o Senhor nos abençoe. Amém.